Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Agora a gente vai entrar no outro bloco de conteúdo, um bloco de conteúdo que nós teremos aí 6 videoaulas, né? 6 ou 7 videoaulas para tratar do assunto garantias bancárias, né? Essa aqui é uma aula introdutória, onde eu vou passar para vocês aí coisas gerais sobre garantias, o porquê ter a garantia, e logo em seguida nós teremos aí várias aulas aí específicas, por exemplo, uma aula de aval, onde a gente vai falar tudo sobre aval, depois fiança, depois penhor, alienação fiduciária, hipoteca, fiança bancária e assim por diante. Ou seja, cada tipo de garantia nós trataremos em uma aula específica. Professor, para que isso, gente? Esse método de você separar por assunto é muito importante para o aluno, porque o aluno vai estudando assunto por assunto e o aluno vai o quê? Ele vai fixando o conteúdo, cara, assunto por assunto, ele vai tendo aquela sensação, vai aumentando a confiança que ele está cumprindo no edital e assim por diante, ok? Gente, garantias bancárias, né? Gente, pensa comigo. Ó, bancárias, né? Qual que é o negócio dos bancos? Professor, o negócio dos bancos é dinheiro. Então, o que o banco faz? O banco, teoricamente, empresta dinheiro, não é isso? Ou seja, o que é o dinheiro? O dinheiro é aquele ativo com maior liquidez possível. Ele empresta o dinheiro com a promessa de um outro cara, o quê? Devolver esse dinheiro, claro, com juros, né, que é a remuneração do dinheiro, ok, com juros. Mas e se ele não devolver? Já teve o prejuízo. Então, por isso que as instituições financeiras, desde o seu início, lá séculos e séculos atrás, se preocupam muito com esse dispositivo que é chamado garantias bancárias, né? Nesse dispositivo de garantias bancárias, eu não consigo enxergar um aluno que vai fazer a prova de conhecimentos bancários que ele não sabe que existem as garantias chamadas pessoais, né? E as garantias chamadas de reais, né? Professor, pessoais é o quê? Alguém que vai garantir aquela operação, alguém que tenha aí credibilidade, alguém que tenha patrimônio em relação a isso. E reais é você dar alguma coisa real, uma casa, a mercadoria, alguma coisa assim, reais, alguma coisa real para garantir a operação. Bacana? Então vamos lá, garantias reais, né? Assunto, aula curta, né? Uma aula curta, essa aqui, porque eu vou falar só coisas básicas sobre as garantias, apresentar as garantias para você, e outras aulas, cada uma delas. Vem comigo. As garantias têm como objetivo dar reforço à segurança nas operações de crédito. Exatamente isso. Né? Ah, eu vou pagar. Ah, se você vai pagar, por que você não deixa uma garantia aqui? Né? É uma forma, né, simples de explicar isso. Durante uma operação de crédito, as garantias deverão ser examinadas em conjunto com as informações cadastrais, a finalidade da operação, sua forma e as suas fontes de pagamento. Ou seja, em toda operação bancária, lá no cadastro, você também já tem que ser examinado as garantias postas pelo cliente, né? Professor, mas por que isso? Vem comigo aqui. Olha só, você tem que entender o negócio bancário. Aí você vai conseguir entender não só as garantias, como vários mecanismos específicos do setor bancário. A contratação de financiamento é uma operação que envolve o maior risco nos negócios. Professor, por que um financiamento, um empréstimo envolve muito risco? Porque você está colocando ali o quê? O seu dinheiro, o dinheiro do banco, né? E lembre-se que o banco, ele trabalha com o dinheiro dos outros, né? Então tem um grande risco isso, né? Isso porque o dinheiro é a mercadoria de maior liquidez, né? Então maior liquidez, maior disponibilidade de gasto é o dinheiro, né? Nessa operação, na contratação de empréstimo, a instituição abre mão da liquidez, fica com a mera promessa de receber a coisa emprestada, que pode retornar ou não, né? Pode retornar ou não. E mesmo que retorne, não pode ser da mesma forma, líquida que saiu. Ou seja, às vezes, né, o cara lá empresta, o banco empresta dinheiro, o cara não paga, ele vai lá, executa a garantia, recebe um bem, por exemplo, isso não é dinheiro, ele vai ter que transformar aquele bem em dinheiro para poder movimentar, porque o negócio do banco envolve o quê? O dinheiro. O risco, portanto, não poderia ser maior. Então, na tentativa da instituição financeira para reduzir esse risco,
surge aqui dois tipos de garantias aí mais usadas no sistema bancário. Com certeza, se garantias está na sua prova, você pode ter certeza que nós teremos pelo menos uma questão na prova. E aí, professor? E aí, fique tranquilo, que na mesma tocada que a gente está passando nas outras aulas, isso aqui não são aulas superficiais, nós vamos ter cada tipo de garantia, uma aula específica com vários exercícios para você fixar. Nós temos garantias pessoais, ou seja, quem vai dar garantia vai ser uma pessoa. Garantia reais é algo real que vai garantir a operação, né? Garantias pessoais. As garantias pessoais surgem em virtude da elevada confiança que deve haver entre o prestador e o favorecido. As garantias pessoais são dois tipos, a fiança e o aval, né? E aí, professor, garantia pessoal, né? Então, garantia pessoal, cara, vamos lá. Dois tipos, fiança e aval. Tá? Ah, professor, vamos lá para o velho contrato de locação. Você vai querer alugar um apartamento, uma casa. A imobiliária, ela quer uma garantia, não é isso? O que ela pede? Ela pede um fiador. Quando ela pede um fiador, ela está pedindo para você o quê? Ó, uma garantia pessoal. Professor, por que o fiador? Porque é alguém que você conhece e essa pessoa te conhece também, que ela vai falar, se você não pagar, eu pago. Não é? Esse é o mecanismo, o fiador. Né? Então é o seguinte, tá? Então, a garantia pessoal envolve o quê? Essa confiança, ó, confiança, fiança. Tá? Confiança, fiança, né? E temos dois tipos. Professor, tudo bem, quando que a gente vai utilizar a fiança, quando nós vamos utilizar o aval? É claro que nós vamos abordar esse assunto em detalhes, mas já para você fixando o conteúdo. A fiança, ela vai ser utilizada nos contratos, tá? E no aval, elas serão utilizadas nos títulos de crédito. Olha aí, professor. Então, já sei. Contratos, fiança. Aval, títulos de crédito. Professor, eu quero exemplo de título de crédito. Cheque, letras de câmbio, tá? Notas promissórias, comerciais papers, duplicatas, são todos os tipos de crédito. São todos o que? Títulos de crédito. Então, no título de crédito, você vai dar o aval, né? Então, tem aqui, ó, esse aqui é um título de crédito, tá? E o cara vem aqui no cantinho e avaliza aquilo ali. Oh, coitado, não tem que confiar muito num cara lá avalizado, né? Bacana, então é o seguinte, garantias pessoais, dois tipos, ok? Fiança nos contratos, aval nos títulos de crédito. Calma, que isso aqui não é suficiente, tá? Espere um pouquinho, que a próxima aula a gente já vai começar com garantias pessoais. Professor, garantias pessoais, ela pode ser chamada de quê? Ó? Garantias fidejussórias. Ó, garantias fidejussórias. O que é isso, professor? São aquelas em que alguém tem a obrigação de assumir caso o devedor em questão não o faça. Então, isso aqui é chamado de garantias fidejussórias, ok? Prof, esse cara caiu na prova? Caiu, vem comigo. BASA CF 2010, cargo escriturário. A fiança e aval e a alienação fiduciária são garantias fidejussórias, né? E aí, professor, calma, essa questão aqui eu quero explorar esse assunto para vocês. Fiança e aval, tá? Elas são garantias o quê? Pessoais. Ok, né? São pessoais. Alienação fiduciária, atenção, esse cara aqui é uma garantia real. Tudo bem. Garantias fidejussórias, né? Garantias fidejussórias é o seguinte, né? Fidejussórias é o seguinte. Ela diz o seguinte, que se alguém não pagar, o cara que está prestando essa garantia tem obrigado de pagar. Ou seja, a garantia fidejussórias é um tipo de garantia o quê? Pessoal. Alguém paga por ela. Logo, está errada a questão, porque alienação fiduciária, ó, fiduciária é uma coisa, fiduciária é completamente diferente de garantia fidejussória, ou seja, o examinador
Aqui, embora seja uma questão simples, aparentemente, mas ela não é simples, é uma questão que envolve aqui vários conceitos, né? Então o aluno tem que saber disso. Então, só para reforçar, para não deixar passar batido nada, fiança e aval são garantias pessoais, né? E as garantias pessoais têm uma prerrogativa muito importante, que elas são o quê? Um tipo de garantia chamada de fidejussórias. O que é fidejussórias, né? Significa dizer, se alguém não pagar, outra pessoa vai lá e paga, que é o conceito de garantia pessoal. E a alienação fiduciária é um tipo de quê? De garantia real. Logo, o exercício está errado, simplesmente porque o cara colocou aqui na questão aqui, tá, no comando da questão, alienação fiduciária. Se você tirasse alienação fiduciária, essa questão estaria mais do que correta. Então, falsa a alternativa, gabarito errado. Agora, vou apresentar para vocês as garantias reais, tá? As garantias reais. Então, garantias reais, você vai garantir, não é a pessoa que vai garantir, não é um terceiro que vai garantir aquela operação, é algo que você vai colocar à disposição, né? Elas garantem o crédito por meio de coisas portadoras de valor econômico, pertencentes ao prestador da garantia, para maior segurança do retorno dos créditos deferidos pela instituição. Então, ele vai colocar o quê? Coisas portadoras de valor econômico. Tá? Coisas portadoras. Professor, o que pode ser coisas portadoras? Carro, móveis, propriedades, títulos e assim por diante. São coisas o quê? São coisas reais, né? Reais. E nós temos vários tipos. Por exemplo, penhor, né? Penhor, claro que nós vamos ter uma aula vamos falar tudo do penhor. Então, penhor, normalmente, você vai colocar o quê? O seu estoque, né? Existe muito penhor agrícola, né? O cara penhora o quê? Sua safra agrícola para lastrear uma cédula pignoratícia, né? Rural. Né? Então, você faz lá uma operação de crédito e você vai o quê? Penhorar a sua produção. Ou você é um comerciante, você pode penhorar o seu estoque, assim por diante, a sua produção, né? Então, esse é o penhor, ou seja, é real, algo que já existe, né? Calção. Ah, professor, eu preciso aí de R$1.000. Tudo bem, cara, você precisa de R$1.000? Então, dá aqui seu documento do carro aqui. Tá? R$1.000 em 30 dias. Então, você quer esses R$1.000, você vai me pagar? Tudo bem, tranquilo. Então, vamos fazer um contratozinho de calção. Você vai emprestar, você vai deixar o seu carro aqui comigo com o documento assinado. Tá? Em 30 dias, se você não voltar para pagar os milão, o carro é meu. Isso é o quê? A ideia da calção, a coisa real. Né? Outra, hipoteca. Né? Hipoteca muito utilizada no quê? Muito utilizado tanto lá no crédito rural, quanto também no imobiliário. Tá? Professor, eu quero financiar, eu quero comprar uma casa, quero financiar. Tudo bem, você vai financiar e você vai deixar como garantia a hipoteca, que é o valor da sua própria casa, né? Tudo bem? Então, você coloca a hipoteca, o valor da sua própria casa. Fica lá hipotecado. Se você não pagar, né, o banco vai te executar. Não vai ter a baixa da hipoteca, né? E, finalmente, a alienação fiduciária, muito utilizada aqui nos bens aí automotivos, né? Só para explicar a alienação fiduciária, né? Você financia um bem, um carro, por exemplo. Tá? Você financia um carro, por exemplo. Esse carro, você adquire ele imediatamente, tem a propriedade do carro, você usa esse carro. Só que é o seguinte, lá na documentação ele fica com gravame, né? Ele fica com uma alienação fiduciária à pessoa que te financiou. Depois que você pagar, ele vai te passar realmente a propriedade desse seu patrimônio. Isso é alienação fiduciária. É claro que nesse roteiro nosso aqui, nós vamos ter uma aula que a gente vai falar tudo sobre penhor, hipoteca e alienação fiduciária, que você vai acertar todas as questões de concurso, ok? Para encerrar essa aula curta, um exercício, né? BASA, CESP 2010, cargo de escriturário. São garantias reais. A hipoteca, correto? O penhor, correto? A alienação fiduciária, correto? E a fiança? O aval é uma garantia pessoal? E aí, professor, está errado, né? Olha aí, coisas básicas, né? Fiança, gente, não é uma garantia real. Fiança é uma garantia pessoal, né? Então, o erro está exatamente localizado aí. Agora, hipoteca, penhor e alienação fiduciária são, sim, garantias reais, são coisas reais, né? E fiança e aval são garantias pessoais. Logo, o gabarito está errado, né? Logo, o gabarito está errado. Vem comigo aqui,
encerramento da nossa aula, né? Michael Jordan, né? Eu, quando era novinho, assisti muito esse cara aí na televisão, cara, mas muito, na Band, né? O Luciano do Vale narrando lá. Cara, muito, muito. Olha o que ele fala, é um cara de persistência, por isso que se tornou o cara que é. Eu posso aceitar a falha. Todos falham em alguma coisa. Olha aí, gente, todos falham em alguma coisa. Mas eu não posso aceitar não tentar. Então, nós sempre temos que tentar, mesmo que aparentemente você perceba lá que pode existir uma grande possibilidade de falha, mas você tem que tentar, porque falhar é humano, falhar é natural. Então, tentar, gente, é somente aquelas pessoas que tentam que conseguem alguma coisa. Eu sempre fico ouvindo, eu nunca acerto na Mega Sena, eu pergunto, você tenta? Você joga? Não, então aí você não vai, né? Você tem que acreditar nisso, vem mente positiva, cara, ó, proatividade. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.